lá. Fórum Mídias de hoje, 6 de março de 2026. Temos aqui, para quem está assistindo a TV Fórum, para quem não está, eu vou descrever, o Lulinha, entre aspas, o Lulinha na sua Ferrari de ouro no Uruguai. Isso aqui é o que diziam na época, que era essa Ferrari de ouro, e era o Lulinha, que lá no Uruguai, passeando com a sua Ferrari de ouro. Corta para hoje, capa da Folha de São Paulo e do Estadão, manchetes de destaque. Filho de Lula, na Folha, movimentou 19,5 milhões em 4 anos. O Estadão. Dino anula quebra de sigilo de Lulinha, que em 4 anos movimentou 19,5 milhões. À noite, ontem, o Jornal Nacional, filho de Lula fez 1,5 mil transações bancárias e movimentou 19,5 milhões entre 2022 e 2026, revela quebra de sigilo. O que é isso aqui? É só o que é isso? É uma suspeição. Você é uma pessoa... Não pense você que está me ouvindo, que gosta de política, que acompanha esse tipo de coisa, que fala assim, você se imagina, se coloque naquela pessoa que não se interessa por política, está vendo só ali o Jornal Nacional, ou está vendo o jornal na banca de jornal e vê essas manchetes. O que a pessoa lê daí? O filho de Lula fez 1,5 mil transações bancárias. Olha, transação bancária é pagar a conta de luz, pagar aluguel, transferir dinheiro da poupança, qualquer coisa que você mexeu no dinheiro é uma transação, é uma movimentação bancária. Então, o que acontece? Ele tem 19, como eles falam, eles não dizem aí que o filho de Lula tinha 19 milhões de reais na conta. Não, movimentou 19,5 milhões. Ou seja, você recebeu o seu salário, pagou uma conta, você movimentou R$200. Mas se você recebeu 4 mil e movimentou 200, você teve um movimento de 4.200. 4 mil que entraram, 200 que saíram. Então, isso é a movimentação bancária. Não é? Mas a pessoa que vê fala, nossa, o filho do Lula. E não é explicado, né, por que houve essa movimentação. Bom, ainda é o Jornal Nacional. O ministro Dino suspendeu as quebras, etc. A comissão teve acesso, a CPMI do INSS, teve acesso aos extratos bancários por meio da quebra de sigilo. E logo que teve acesso, passou para a imprensa, primeiro para o Metrópolis, né, e depois saiu para todo mundo. De janeiro de 2022 a janeiro de 2026, Lulinha realizou 1.531 transações bancárias. Nesse período, movimentou 19,5 milhões, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas dele mesmo. Lulinha também recebeu 3 depósitos do pai, o presidente Lula, que somaram 721 mil em 2022 e 2023. Aí agora, ou seja, estamos falando sobre a movimentação bancária do Lulinha. Agora, suspeitas de mesadas a Lulinha levaram a PF a pedir a quebra de sigilo. Logo, qual o objetivo da quebra do sigilo bancário do Lulinha? Foi para ver se ele estava recebendo mesada do careca do INSS. Foi a partir dessas suspeitas de mesadas ao Lulinha que foi pedida a quebra do sigilo. E o ministro André Mendonça atendeu a Polícia Federal e fez a quebra do sigilo, que foi parar na CPMI e depois nos jornalões todos aí. Ele teve a vida devassada,
o filho do presidente Lula. Aí aqui, ó, a PF listou pagamentos que seriam endereçados a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, e enviou ao STF um pedido de quebra do sigilo dele. A solicitação foi atendida pelo ministro André Mendonça. No relatório, a PF aponta supostos pagamentos de mesada de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, a Lulinha, por meio de uma amiga. Logo, gente, saiu, olha, a suspeita de que o Lulinha recebesse dinheiro do esquema do INSS. Foi aberto o sigilo bancário dele. Então, o que devia ser manchete? Foi descoberto que o Lulinha realmente recebia uma mesada do careca do INSS. Está lá no extrato bancário dele o dinheiro. Ou então, não há no extrato bancário dele nada relacionado ao careca do INSS. No entanto, nada disso foi dito por nenhum desses jornais. Nem o Jornal Nacional e nem a Folha. O objetivo deles agora é falar da movimentação bancária, o quanto que ele tinha na conta, o dinheiro que o Lula deu para o filho, o dinheiro que... E o que isso tem a ver com o escândalo do INSS de que ele é acusado de receber mesada? Nada. Não encontraram nada. Nada ligado ao INSS. Aqui voltamos ao Jornal Nacional. A PF também aponta um envelope, não sei o quê. Além das apreensões e citações, prestou depoimentos à PF, papal. Com a quebra dos sigilos, a PF vai vistoriar as contas bancárias do filho do presidente. E aí? Se houve movimentação? Não descobriram nada e mudaram de assunto. Aqui são advogados do filho do presidente que emitiram uma nota exatamente criticando o vazamento e defendendo que ali não existe nada de nenhum comprovante de nada relacionado ao INSS. É uma nota extensa, mas que vamos pegar alguns só detalhes, né? Quanto às informações divulgadas, é impossível avaliarmos sua existência, veracidade ou detalhamento, uma vez que o Fábio Luiz e sua defesa não têm acesso nem aos documentos recebidos pela CPMI, nem aos que a imprensa alega ter recebido. No entanto, é gritante a ausência de menção a qualquer elemento ligado às fraudes do INSS, o alegado objetivo investigado da quebra do sigilo. Ao publicizar os dados sigilosos, a imprensa cita apenas fontes de renda legais e legítimas. Resumindo, o Lulinha, entre as movimentações dele, ele recebeu uma boa parte do dinheiro do presidente Lula, que o Lula estava antecipando herança, passando para os filhos em vida parte do dinheiro dele, para os filhos usufruírem. Também o Lulinha recebeu do presidente Lula ressarcimento de um dinheiro que ele, Lulinha, teria emprestado ao presidente na época em que o presidente esteve impossibilitado de movimentar dinheiro, porque estava preso com dinheiro bloqueado pela Lava Jato. Além do mais, ele recebeu, o Lulinha, dinheiro de um sócio dele da venda da G4, da empresa de game deles. E outro, a movimentação da conta dele para uma pessoa que o Lulinha, quando morou em São Paulo, ele pagava aluguel. Então, tinha a movimentação do dinheiro de aluguel. Mas aí a gente fica discutindo isso quando o que interessa disso, isso daí é que é horrível, porque já o assunto virou o Lulinha dos 19 milhões,
que não se encontrou nada sobre o INSS, nada do que levou à quebra do sigilo bancário dele. E aí agora, a quebra do sigilo bancário dele foi novamente bloqueada pelo ministro Dino, foi bloqueado agora, e aí agora vão dizer, está vendo? Bloquearam porque havia. Aqui é outra parte da nota, falando nisso, essas informações parciais demonstram novamente uma total ausência de envolvimento de Fábio Luiz com as fraudes do INSS. Aqui, o Jornal Nacional de ontem, fazendo justiça ao jornal, porque ele apresentou aquilo que é o que interessa para eles. Eles não deram a notícia, não deram a manchete que interessava, dizendo: quebrado o sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, não se encontrou nada que ligasse ao escândalo do INSS. Não. Eles falaram apenas da movimentação de 19,5 milhões. Mas, no final, eles citaram explicações, né, que é gritante a ausência de tal, a defesa das transferências ligadas aos filhos de Lula são adiantamento de legítima herança aos filhos do presidente, devolução de custos arcados por Fábio Luiz da época emergencial em que Lula esteve ilegalmente preso, ou empréstimos ao pai, e que os pagamentos para Jonas Leite se referem ao aluguel da casa em São Paulo, aquilo que eu estava dizendo antes, e para Calil Bittar, pagamento por cotas dele da empresa G4, após seu afastamento da sociedade. A defesa de Lulinha afirma que todos os movimentos de bens são registrados e declarados ao fisco, resultados de atuação legítima ou mesmo de recebimentos de sua mãe, de herança de sua mãe, Dona Marisa. Agora, e a Ferrari? E a Ferrari, Melo? Do INSS você já mostrou, mas e essa Ferrari do Lula lá no Uruguai, do Lulinha no Uruguai, essa Ferrari de ouro? Aí está lá. A Ferrari não é de Lulinha, está em Mônaco e não no Uruguai. Isso aí foi uma notícia de alguns anos atrás, não é? Há uma sucessão de equívocos nas postagens. É o UOL pesquisando se era verdade ou não. A Ferrari é do argentino Christian Schlegel. É uma Ferrari banhada a ouro. Não é do Lulinha, nunca foi do Lulinha, assim como, pela movimentação bancária exibida, ele também não recebeu nenhum dinheiro do INSS. Agora, sabe quem está envolvido na CPI do INSS? O Jair Bolsonaro, que foi quem assinou a lei que autorizou todos esses bancos a meterem a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas. Foi o Jair Bolsonaro em 2021. Quem está ligado à CPMI do INSS é o Bolsonaro. Foi isto o Fórum Minas de hoje.